Exercício 1 da segunda semana do volume 2 do PET. Então vamos lá, esses exercícios dessa semana são teóricos, a gente precisa ter em mente praticamente duas coisas para poder resolver todos. Primeiro, pressão de vapor. Quanto maior for a concentração, menor vai ser a pressão de vapor. Isso implica que, diminuindo a pressão de vapor, a temperatura de ebulição aumenta. Por quê? Porque para eu poder fazer um material passar do estado líquido para o gasoso, que é a ebulição, eu preciso fazer a pressão de vapor se igualar com a temperatura. Então, toda vez, quanto mais a solução for concentrada, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então vamos lá, responder os exercícios. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se: letra A, a diminuição de energia cinética das moléculas. Na verdade, isso aqui é exatamente o contrário. Quanto mais eu aumento a temperatura, maior fica a energia cinética das moléculas. Então essa alternativa é falsa. Letra B, aumento da energia cinética das partículas do NaCl. Isso é verdade, mas não é o motivo. Quando eu aumento a temperatura, né, quando eu vou elevando a temperatura, eu aumento a energia cinética das partículas, mas não é por isso que tem a elevação do ponto de ebulição, não. Letra C, ao aumento da concentração do soluto, essa que é a alternativa verdadeira. Vou falar as outras, depois eu falo por que essa é a verdadeira. A dificuldade do soluto de evaporar-se, na verdade, o soluto, que é o NaCl, ele não evapora quando eu faço a ebulição daquela mistura. Quando você ferve, né, a água misturada com sal, a água vai evaporando, mas o sal não evapora, então isso aqui não acontece. E o último, ao aumento da energia cinética das moléculas, de novo, acontece aumento da energia cinética das moléculas, mas não é esse o motivo que faz a temperatura de ebulição da substância aumentar. Por que a letra C? Aumento da concentração do soluto nas soluções. Quando eu estou fazendo a ebulição, estou fazendo a mistura, né, ferver, ela está passando o líquido para o gasoso. Então, como o líquido está evaporando, ele está sendo está saindo líquido dali, eu vou tendo cada vez um volume menor de líquido. Tendo um volume menor de líquido, a concentração do soluto na solução ela vai aumentando. Aumentando a concentração do soluto na solução, cada vez eu vou diminuindo a pressão de vapor. Então, para eu fazer a ebulição, a pressão de vapor tem que ser exatamente igual à pressão atmosférica. Então, se eu estou diminuindo a pressão de vapor, eu preciso aquecer mais para fazer a pressão de vapor voltar a ser igual à pressão atmosférica. Por isso, essa alternativa aqui é a alternativa correta. Então, toda vez que eu tenho uma solução que está entrando em ebulição, a temperatura de ebulição vai aumentando conforme a mistura é aquecida, porque eu vou perdendo líquido, aumenta a concentração de soluto, aumentando a concentração de soluto, eu aumento a temperatura de ebulição.